Glória a Deus, querido, como é bom glorificarmos e adorarmos ao Senhor, e eu quero já convidá-lo a pegar aí a sua Bíblia, aonde você está, e vamos juntos dedicar esse tempo para ouvir a palavra do Senhor, e permitir Ele continuar falando em nosso coração. Por isso, pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, eu quero ler com você, a partir do capítulo 13, versículo 1, Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só até aqui, se você puder, feche os teus olhos por mais um instante. Pai, nós te louvamos por todas as coisas e te pedimos, Senhor, que o Senhor encontre espaço para continuar falando ao nosso coração nessa hora, transformando, mudando tudo aquilo que precisa ser mudado, trazendo o entendimento, a luz ao nosso entendimento para enxergarmos quem somos, o que precisamos melhorar e como podemos melhorar. Pai, te pedimos através do Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo, que nos leva ao arrependimento, que o Espírito Santo encontre liberdade para ministrar e operar de forma poderosa em cada coração, em cada um que nesse momento está conectado conosco. Fala conosco de forma poderosa, profunda, transborda a tua unção e o teu óleo, Senhor. Usa-me como tua boca neste lugar e glorifica o teu nome neste lugar, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus por estarmos juntos. Mais uma mensagem em cima da nossa série de mensagens, Quem Sou Eu? Que tem o objetivo em despertar em você, em mim, em cada um de nós, uma avaliação. Quem sou eu? Como tenho caminhado, como tenho vivido, o que preciso melhorar, o que posso melhorar, como melhorar, e a gente se auto-analisar, claro, simplesmente com foco. Eu sei que eu posso avançar, e eu posso fazer isso hoje, não preciso deixar para amanhã. Então, permita o Espírito Santo aí falar com você. Hoje, nessa nossa série, continuando, hoje o capítulo 12, ou o episódio 12, se você preferir, com o tema Verdades sobre mim. E eu sei que você que já tinha visto esse tema, né, acompanhou aí nas redes sociais que nós publicamos, inclusive publicamos hoje, você que viu nos grupos de WhatsApp a publicação, Verdades sobre mim, talvez você imaginou, puxa, eu preciso assistir essa mensagem, vai que de repente vão me expor, e vão falar algo sobre mim e agora? E na verdade, não é com esse objetivo, com esse motivo, mas é compartilhar com você algumas coisas que provavelmente acontecem no seu dia a dia, e muitas vezes a gente não dá a devida atenção. Por isso, permita o Espírito Santo de Deus continuar aí falando com você. Amém? Vamos lá. Aqui no começo do texto, a gente sabe que por onde Jesus andava, sempre com uma certa frequência, existia uma multidão por perto.
Ou seja, Jesus está lá, então a multidão também ia para lá. Jesus está aqui, então a multidão o seguia e também estava aqui. E assim sucessivamente. E aqui o texto começando a dizer que Jesus estava ali andando, saiu ali de sua casa, estava ali chegando ali próximo à beira, ali na praia. E quando a multidão percebeu que era Jesus, todos foram até lá, sedentos para ouvir e receber algo. E o texto diz de uma forma muito clara que Jesus, quando viu aquela multidão ali à beira, o que ele fez? Ele entrou em um dos barcos para que pudesse se distanciar um pouquinho de todos eles e dali falar, trazer uma mensagem que pudesse edificar aquelas pessoas que estavam sedentas. Quando se fala em multidão, a gente já percebe, ou seja, é um número grande de pessoas que talvez à vista você não consegue contar com facilidade. Pensando nisso, imaginando dessa forma, aquele momento onde aquela multidão sedenta estava ali para receber algo que viesse de Deus. O Senhor Jesus falando sem microfone, em meio àquela multidão, aonde todos precisavam prestar muita atenção para conseguir ouvir a sua voz. E ali perante as pessoas, aquela beira ali na água, onde ele estava ali, dentro daquele barco falando, eu fico imaginando o texto, porque o texto diz que eles estavam de pé. Você pode ler aí novamente o versículo 1 e 2. Eles estavam de pé ali ansiosos para ouvir, receber, entender a mensagem que vinha ao coração deles. O texto diz assim no versículo 2, a multidão estava em pé na praia. E ali, quando você fala em pé, eu fico imaginando, talvez você seja que nem eu, é gostoso ficar em pé, até certo ponto, ou melhor, durante alguns minutos, tudo bem, né? De repente até mesmo uma hora, mas ficar muito tempo de pé, gente, já vai me lembrar aquelas filas enormes que a gente pegava no banco, lembra? Quando a gente pegava lá aquela fila no Bradesco, de 3 horas para pagar uma conta no dia 5, sangue de Jesus tem poder, você nem lembrava mais disso, né? E as pessoas ali de pé, muitos eu fico imaginando, não queriam sentar. E por que não queriam sentar? Porque se eu sento, eu perco o meu contato visual. Ou todo mundo senta, aí tudo bem, eu consigo continuar vendo Jesus. Mas se o pessoal não sentar, eu tenho que ficar de pé, senão eu perco o contato visual. Eu não sei você, algumas pessoas, só de ouvir é o suficiente. Por quê? Porque elas são auditivas, elas têm mais facilidade em ouvir e receber a mensagem apenas ouvindo. Já alguns são mais visuais. Eu preciso ver, aquilo me memoriza, me ajuda a guardar. Eu preciso prestar atenção olhando, vendo. Eu tenho uma característica bem grande em ser visual. Também auditivo, todos nós temos, óbvio, mas um pouquinho mais do que o outro. E para mim o visual é muito importante, eu consigo captar algumas coisas quando eu estou enxergando, percebendo, não apenas ouvindo. E por isso ali todos de pé, e Jesus falando de pé. E aí eu fico imaginando então um povo com um desejo enorme, sedento em receber aquela mensagem. E eu acho que não é tão diferente dos dias de hoje. Vemos pessoas sedentas em receber algo que vem da parte de Deus. Sedentos em receber algo de Deus. Sedentos em ouvir algo que edifique o meu coração, a minha fé. Que traga um norte para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Que mude, que me dê esperança. Como é bom ouvir e permitir que isso entre no nosso coração e traga vida. Eu imagino que ali, cada uma das pessoas que estavam naquela multidão, cada uma tinha a sua necessidade, tinha as suas petições para apresentar ao Senhor Jesus. Porém, ouvindo ali a mensagem, ouvindo aquilo que vinha da parte de Deus,
ali sendo alimentadas. Alguns com a sua fé renovada, com esperança. É tão bom quando você escuta uma mensagem, que ao final daquela mensagem, aquilo te edifica de tal forma, que você se sente cheio, você se sente com esperança, com fé, aonde a tua forma de enxergar as coisas muda, o panorama muda. É tão bom quando aquilo te alimenta. E é interessante, ultimamente eu tenho assistido alguns vídeos, estudado um pouco algumas coisas relacionadas à área da saúde, que envolve desde ansiedades, preocupações e tantas outras, vamos colocar assim, doenças psicossomáticas. Tenho procurado me informar mais sobre o assunto. E escutando alguns médicos, algumas pessoas falando sobre isso, é interessante que é unânime, todos eles enxergam a fé, enxergam Deus ou enxergam uma religião como algo positivo. Alguns, você sabe, alguns médicos têm a sua dúvida, se acredita em Deus ou não. Muitos acreditam porque inclusive já presenciaram coisas impossíveis. Mas uma coisa é unânime, todos eles enxergam a fé como um grande recurso e benefício com tamanha importância para o ser humano. E por quê? Porque qualquer um de nós, quando estamos passando por qualquer dificuldade, se o nosso corpo começa a reagir com medo, com insegurança, com aquele sentimento que agora está tudo destruído, e então a gente vai dando através do nosso cérebro, na nossa consciência, a gente vai transmitindo para todo o nosso corpo o cansaço mental, espiritual, o desânimo, o abatimento, a derrota, e então todo o nosso corpo vai reagindo e vai definhando. O nosso corpo reage muito em cima de tudo aquilo que estamos dando de comando que vem daqui de cima. E quando eu me encho de fé, eu me encho de esperança, isso traz algo bom para o seu corpo. Ele gera, ele produz coisas boas dentro do seu corpo, se multiplica coisas boas dentro de você. Ou seja, até mesmo enxergando de uma forma natural, fazendo uma comparação com a semana passada, natural e espiritual, até mesmo de uma forma natural, ter fé, crer, traz um grande benefício para o seu próprio corpo, porque ele estimula e gera dentro de você, e produz dentro de você, algo bom, algo que te traz saúde, algo que te traz renovação, algo que te traz cura. Ou seja, ali naquela praia as pessoas estavam sedentas em ouvir algo que edificasse elas. Eu vou dar um exemplo para você de algo talvez um pouco bobo, mas profundo. Como é bom quando você recebe um elogio. De repente no seu trabalho, olha, você foi o melhor profissional do mês. Ou o seu empenho fez toda a diferença na empresa. Ou a sua ideia, ou a solução que você apresentou. Quando as pessoas valorizam você como profissional, como pessoa, como homem, como mulher. Ou até mesmo para uma mulher, quando você valoriza, que de repente ela está muito bonita, ela se sente muito bem, é tão bom receber elogios. E claro, quando eu digo elogios, meu querido, você que já é casado, faça isso com frequência com a sua esposa com seu marido, filhos, enfim. É tão bom receber elogios, é tão bom valorizar, até os detalhes, puxa, né, que bom que você deu essa geral na casa, que as coisas estão lindas. Até as coisas bobas, que bom que as camisas estão passadas. Valorize, é tão bom ser valorizado. Olha, trouxe esse chocolate para você, lembrei de você. É tão bom receber um agrado, um elogio. Já você que ainda é solteiro, claro, faça elogios, mas sempre
elogio sem uma segunda intenção. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é um elogio como uma cantada, não é esse tipo de elogio. Mas um elogio com muita honra e respeito, valorizando pessoas, até mesmo aquela pessoa, aquele irmão, irmã, enfim, cortou o cabelo, e aí vai no espelho, ai, será que ficou bom, será que não ficou bom? De repente você fala, nossa, ficou muito bom o seu cabelo, gostei muito, achei que te trouxe algo novo, rejuvenesceu, não sei, é um exemplo. E de repente a pessoa se sente tão feliz e satisfeita. Ou seja, é bom receber elogios, isso também causa boas reações, consequências aqui dentro do meu organismo. Tem pessoas que dizem, ganhei o dia depois desse elogio. Ou seja, aquele povo estava de pé, gente, de pé, sedento por Deus. E pensando em tudo isso, em elogios e tantas outras coisas, eu queria avaliar com você se a gente consegue discernir a diferença daquilo que é fé e daquilo que é apenas emocional, daquilo que é emoção. Ou seja, ali enquanto Jesus falava, eu creio que muitas pessoas sendo alimentadas, como de repente hoje você ouvindo essa mensagem, ou como você ouviu na semana passada, ou como você ouviu no domingo, ou em outros cultos, e uma mensagem que trouxe uma edificação, e que de repente você até mesmo se emocionou. Sábado, por exemplo, no sábado passado, eu acompanhei a mensagem do Radical Team. Eu estava em casa com a minha filha e com a minha esposa, no sofá, assistindo pela televisão, e acompanhei ao vivo, e teve uma mensagem que edificou muito meu coração. Foi muito bênção, um testemunho que foi muito edificante. E é tão bom quando a gente permite o Espírito Santo falar conosco, edificar nosso coração, e de repente a gente se quebranta na presença de Deus. Eu me quebrantei na presença de Deus com testemunho. Só que, até que ponto, de repente uma mensagem, uma palavra, eu sinto algo, e é algo emocional, ou é algo que gera fé e ação? Porque muitas vezes a gente pode sentir um arrepio, a gente pode chorar, a gente pode perceber o agir do Espírito Santo de Deus, mas será que isso foi só algo emocional? Ou algo que gerou fé e que me ajudou a ter a ação? Será que realmente eu estou disposto a mudar aquilo que precisa ser mudado? Por isso eu quero pensar com você sobre verdades sobre mim. Será que eu realmente estou disposto? Será que eu realmente sou cheio de fé ou de emoção? O que transborda mais dentro de você, a emoção ou a fé? Ah, então quer dizer que eu tenho que ser cheio de fé e não ter emoção? Não, não é isso. Você pode ser cheio de emoção, mas essa emoção gerar fé, e a fé gerar a ação, é uma consequência. Porque se eu for cheio de emoção, e não ter fé, vai passar, vai ser algo momentâneo, algo pontual. E aqui no texto que nós lemos, aí eu quero frisar com você aqui, o Senhor Jesus, Ele conta uma parábola, que todos nós com certeza já conhecemos, ou já ouvimos alguma vez alguém ministrando algo sobre essa parábola. E eu quero pensar com você em alguns tópicos, pensando em verdade sobre mim e sobre você. Aqui no versículo 4 ele diz assim, primeiro no finalzinho do 3 ele fala, né, que certo homem, certo semeador saiu a semear. Versículo 4, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E então eu quero pensar com você, quantas vezes estamos diante de Jesus, talvez ali na praia, talvez de pé, sedentos, eu preciso ouvir, eu preciso receber, eu preciso ser cheio, eu preciso me alimentar disso, isso precisa me trazer esperança, vida,
algo novo. Quantas vezes e de repente vem ali uma palavra de Deus, e eu de bate pronto recebo no meu coração, mas logo na sequência eu sou literalmente roubado. E eu queria pensar aqui nesse versículo 4 exatamente como isso. Como sementes que foram lançadas ali à beira do caminho, caiu ali à beira do caminho. E a hora que essa semente de repente podia ainda se aprofundar e depois ali criar raízes e depois produzir um fruto, antes de tudo isso já veio ali a ave ou as aves e roubaram, comeram a semente. E eu quero pensar como um tipo de cristão que escuta uma mensagem, ouve, de repente ouviu a semana passada, está ouvindo hoje, ouviu a semana retrasada, e ali de repente se alegrou, mas acabou a mensagem, acabou o culto, acabou o vídeo, ele não aplicou na vida dele, ele simplesmente virou a página e esqueceu. Foi apenas algo que ele ouviu e já passou. Não deu continuidade, não aplicou em sua vida, não parou para avaliar, meditar, degustar. Como posso planejar para executar? Não pensou em nada disso. Ou seja, foi apenas uma mensagem que passou. Quantas pessoas às vezes são levadas a ouvir, e até naquele momento recebem algo, valorizam de repente aquela semente, mas não dão continuidade. De imediato o inimigo vem e rouba aquilo, e rouba com distrações, com dispersão e outras coisas mais. Será que você tem passado por isso? Será que você tem escutado tantas mensagens com uma certa frequência, e tem tido dificuldade em colocar em prática? Ou talvez nem analisa o que eu preciso colocar em prática. Tem pessoas que ouvem e nem conseguem identificar o que precisa colocar em prática, o que precisa ser melhorado. Muitas pessoas às vezes escutam, mas verdadeiramente não ouvem. Ela sabe que está saindo um som ali, ela ouviu, chega até ela entende, mas ela não permite que aquilo caia no coração, numa terra fértil, e realmente venha a produzir frutos. E você pode ter certeza que essas aves, fazendo um paralelo ou uma comparação com o inimigo, ele sempre terá esse objetivo em roubar a semente, preferencialmente de imediato. Ele vai buscar uma oportunidade para te distrair, para fazer você esquecer o que você acabou de ouvir, as coisas que precisam ser trabalhadas e mudadas, as ações que precisam acontecer dentro de você. Ele vai tentar roubar, por quê? Porque ele quer que você permaneça morno, que você permaneça na mesma, porque se você permanece na mesma, muitas vezes você não tem forças, você não tem vida. E aí então, quando se fala, por exemplo, em dar fruto, produzir fruto, ou evangelizar, ou falar de Cristo, ou ser a diferença, talvez pareça ser algo tão distante. Por que você não está conseguindo viver aquilo para produzir fruto de forma natural? Prazer, de forma natural. Ou seja, o inimigo sempre tentará roubar a semente de cara. E às vezes pode ser coisa simples, se acabou uma mensagem como essa, assim que você acabar de ouvir esse culto, de repente, algo que vem dispersar. Ou você que está ouvindo agora e está tocando aí o seu telefone, ou você está ouvindo e ao mesmo tempo vendo o seriado, ao mesmo tempo fazendo outra coisa. Muitas vezes, a estratégia do inimigo é te dispersar para que você não se alimente de forma correta e que isso não produza fruto dentro de você. E a gente não percebe esse roubo, a gente não percebe que essa semente está caindo pelo meio do caminho. Mas o texto, continuando para acelerar aqui os passos, no versículo 5 diz: outra semente, outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu,
porque a terra não era funda, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Ou seja, fazendo uma comparação aqui com outro tipo de semente, já vimos a primeira que caiu à beira do caminho, agora aquela que caiu em um lugar ali pedregoso, onde não foi possível ter uma profundidade na sua raiz. A gente pode imaginar aquela pessoa que recebe uma palavra, que ouve a palavra, e logo de imediato se alegra, e fala, não, eu vou fazer isso, e começa e pensa numa ação de imediato. Não, então hoje já vou orar diferente, e de repente ela começa a fazer uma oração diferente hoje, e no dia seguinte ela toma uma ação de imediato, só que ela não cria ali raízes, ou seja, não elabora ali um planejamento, as etapas para eu conseguir vencer. Muitas pessoas, isso de uma forma geral na vida, no relacionamento, no trabalho, nas finanças, eu preciso me planejar e colocar metas e etapas para conseguir alcançar os meus objetivos. É um exemplo, digamos que nesse momento eu estou com dívidas e eu preciso sanar as minhas dívidas, eu quero liquidar tudo isso, eu preciso montar um planejamento financeiro, do que eu vou precisar cortar para ter condições em honrar e pagar quanto por mês, para em quanto tempo conseguir liquidar tudo isso. E não tipo, vamos ver, vamos caminhando, vamos ver o que vai dar. Não, eu preciso me planejar de forma adequada. Eu preciso criar estratégias, etapas, com o objetivo em avançar e chegar aonde eu preciso chegar. E muitas pessoas são exatamente como essa semente. Recebe, ouve, até compartilha, gente, foi bênção. E tem uma ação imediata, mas de repente chega o dia seguinte, ou durante a semana já esqueceu de tudo aquilo. Por quê? Porque foi algo tão emocional do momento, do calor, do que, uau, puxa, eu precisava ouvir essa mensagem. Mas não para desenhar, para montar um plano de ação. Eu constantemente gosto de falar sobre isso. E por quê? Primeiramente porque trabalho na área comercial. Em tudo a gente precisa se planejar. Quanto que a gente precisa vender por mês? Quais são os produtos e serviços? Para a gente poder chegar no final do mês e cumprir uma meta. Como o que preciso levantar de recursos para honrar as minhas necessidades e pagar as minhas contas. Então eu preciso de um planejamento com começo, meio e fim. E se eu não tenho esse hábito de parar, escrever, planejar, como que eu sei se eu estou perto, se eu estou longe, se eu estou chegando, se eu avancei, se eu não avancei? É necessário traçar metas, e essas metas muitas vezes não serão confortáveis. Eu vou dar um exemplo para você. No início do ano, não me lembro a data, final de janeiro, acho, alguma coisa assim, tracei uma meta que eu precisava emagrecer um pouco. E por quê? Eu fiz alguns exames, em alguns exames deu lá gordura no fígado, deu algumas coisas que eu precisava, o médico recomendou que eu cuidasse um pouquinho mais da minha saúde. E então tracei ali um plano, em meio à pandemia. Vou ter que fazer isso. E comecei a colocar esse plano em ação. Hoje, por exemplo, eu tenho praticado exercício praticamente todos os dias. Faz anos na minha vida que eu não conseguia isso. Uma vez por dia eu tenho meu tempo de praticar um exercício. Inclusive uma das pessoas que eu quero até comentar aqui, que tem sido aí um braço muito legal nesse período, nosso grande amigo Gilmar, que tem sido um parceirão, que a gente tem lutado nessa peleja junto pela saúde. Gilmar conseguiu já, cuidando da saúde, perder mais de 10 quilos, 12 quilos. Eu perdi 8 quilos. Mas não é só na questão de perder, mas a questão de cuidar da saúde, melhorar a alimentação, entender, eu tenho metas, objetivos, eu preciso traçar cada uma delas para conseguir chegar lá. É fácil? Não, porque tem sacrifício, mas é necessário. Já cheguei onde eu precisava? Não cheguei ainda, então eu tenho que continuar.
Ou seja, nessa segunda linha de pensamentos, através dessas sementes, pessoas que começam bem, mas com o passar do tempo, já logo de cara, deixam para lá. Esquecem, porque não têm planos bem desenhados para execução. Depois vem no versículo 7 dizendo: outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram. E aí eu queria pensar com você sobre aquelas pessoas, quando recebem uma mensagem como essa, entende e fala: eu quero, eu preciso. Só que aí depois começa a ver todas as coisas, os sacrifícios, as renúncias. Ah, mas eu não quero ter que deixar de fazer isso. Ah, mas eu não quero deixar o pecado de lado. Ah, mas eu não quero deixar de essas coisas que fazem bem para o meu ego, por mais que eu sei que são erradas. Tantas pessoas caminham por um caminho de destruição, mesmo sabendo que são erradas, e ainda insistem em permanecer desta forma. E aí te pergunto, será que você é um desses que acaba sendo sufocado em as coisas que precisa fazer, eu preciso mudar, eu preciso aplicar, eu preciso me esforçar? Ah não, dá muito trabalho, deixa para lá. E então isso da mesma forma se perde, é mais uma semente que se perde pelo caminho. Não estou disposto a renunciar, a sacrificar, a mudar, a me esforçar. E aí no versículo 8 diz: outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, a quarta semente aqui, o quarto tipo, aquela que caiu numa boa terra. A gente pode pensar assim, aqui fala inclusive daquela que produziu fruto. E não foi um fruto qualquer não, 100 por um. Não foi qualquer fruto não. Realmente frutificou 60 por um, 30 por um. Então a gente pode enxergar esse último como aquele que realmente entendeu a mensagem, degustou a mensagem, planejou e criou não apenas um plano de execução, mas de ação. Um plano de ação. Aquele que aplicou de verdade, sabendo que era necessário o quê? Criar raízes. Não é do dia para a noite que tudo vai mudar. Não é só eu chegar lá para o meu pai ou para fulano de tal e pedir perdão e começar a mudar hoje a minha forma de agir, que tudo vai ficar bem. Não, é necessário criar raízes. É necessário regar a semente. E de uma forma gradativa, com raízes, com firmeza, ela começa a crescer. Ou seja, saber esperar o tempo certo, porque muitas pessoas não têm paciência, recebem uma mensagem, ouvem, e elas já querem que a promessa aconteça amanhã. Senhor, eu fiz um jejum essa semana, então no final da semana eu quero ver o milagre acontecer. A quarta semente deixa muito clara que foi necessário ouvir, perceber, frutificar, esperar o tempo certo, talvez renunciar, sacrificar. E além disso, a gente pode reconhecer que abençoou a tantos ao redor, porque o fruto abençoou a tantas pessoas. Qual dessas sementes você é? Será que você é aquele que ouve a mensagem, acabou o culto do Up no YouTube, e você fecha o YouTube e acabou por aí, e a mensagem é roubada? Será que aquele que se empolga, eu preciso começar a aplicar em algumas áreas da minha vida, que eu sei que Deus está esperando isso de mim, e eu preciso melhorar em algumas áreas, e você começa e para pelo meio do caminho? Ou será que você é aquele que começa e se sente sufocado, e não está disposto a lutar, a renunciar, e então você desiste? Ou a quarta e última semente, que permite entender, esperar, criar raízes, aplicar e frutificar. E aí, quem é você? O que você tem feito com as sementes que têm sido plantadas no seu coração? As mensagens que você tem recebido frequentemente, constantemente?
quando eu falei do tema verdade sobre mim, é nessa hora que eu quero que você pense uma verdade sobre você. Quem é você? Você normalmente faz parte da semente 1, 2, 3 ou 4. Eu não vou nem pedir para você compartilhar no chat, mencionando se você é 1, 2, 3 e 4, que eu não quero te expor. Mas eu quero que você avalie. Se você quiser se expor e falar assim, olha gente, eu reconheço, hoje tenho caminhado como semente 1. Pode colocar no chat aí. Tenho caminhado como semente 2. Mas, a partir de hoje serei a quarta. A quarta semente, aquela que produziu fruto. Se você quiser compartilhar, pode compartilhar. Mas eu quero que você entenda, se você tem caminhado debaixo apenas da emoção, aonde não se sustenta por muito tempo, ou debaixo da fé. Será que eu estou realmente disposto a mudar, a criar um plano de ação, ou será que não estou disposto? E aí? Para finalizar e orarmos, eu vou continuar o texto aqui para a gente fechar. No versículo 10, diz assim: acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Aqui o texto, quando os discípulos ali à parte vêm falar com Jesus, mas por que o Senhor ali ensinando eles através dessas parábolas? Será que todos estão conseguindo captar, entender essa mensagem? E aí ele diz de forma bem clara: olha, a vocês que têm sede, a vocês que entendem, que compreendem, que permitem aí o Espírito Santo de Deus falar aonde gera ação, aquele que realmente tem atitude, esse vai receber mais, e vai ouvir mais, e vai enxergar mais, e vai entender mais, e vai discernir mais pelo Espírito Santo de Deus. Agora, aquele que tem ali, como diz o texto, o seu coração endurecido, que ouvem de mau grado, ou seja, vou ter que me esforçar, eu vou ter que fazer algo, mas eu já fiz, mas eu já tentei, mas não dá certo. Ou seja, eu já escuto dessa forma, por isso que aquela palavra ela se perde, ela não frutifica, porque eu já escuto com o pé atrás, eu já fico questionando até a forma dele falar, os pontos abordados. Não, mas eu achei que a homilética ele não usou muito bem, não, mas talvez ele poderia ter feito de tal forma. As pessoas que se fecham, ao invés de receber a mensagem, aquilo que pode ser bênção, como palavra rema para você, a gente já começa a criar empecilhos. Eu já tentei, eu já fiz, eu já sei que não dá certo, eu já me frustrei da outra vez que eu tentei fazer isso, e aí não vai. Mas sabe o que eu quero? Eu estou ali porque eu quero a bênção, eu estou ali no meio da multidão porque eu quero que Ele me abençoe, que o milagre aconteça. Eu quero a bênção, mas eu não estou disposto a mudar, a perdoar, a lutar, a recomeçar, a renunciar, a consertar. Não estou disposto. E aqui ele fala de um povo com o coração endurecido, muitos ali com o coração endurecido. Escuta, mas não aplica. E então ele traz ali um entendimento a partir do versículo 16 para a gente encerrar. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas
E justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aqui o texto fica muito claro, meu querido. Muitas pessoas ansiavam viver aquele momento, ou seja, aquele que ouve, aquele que entende, aquele que pratica, aquele que realmente aplica no coração, ou seja, vai muito além de uma religião. Eu tenho que fazer, eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que buscar. Vai muito além de uma mensagem, de uma ministração, de uma palestra motivacional. Mas sim algo que eu aplico no meu coração, que isso sim gera fé, não é algo emocional. Ou seja, eu entendo que o Senhor sim fala comigo através da sua palavra, mas eu preciso fazer a minha parte. Quem é você? Qual das sementes você se encaixa, você se enquadra, você se enxerga? Quais são as áreas da sua vida que você tem permitido que a semente tenha ficado pelo meio do caminho? Porque às vezes em algumas áreas a gente aplica. Algumas pessoas, por exemplo, são muito empenhadas no trabalho, mas não se empenham em outras áreas. Alguns se empenham na família, mas não se empenham no trabalho. Alguns se empenham espiritualmente, mas não se empenham em outras coisas. E assim vice-versa. Quais são as áreas que você precisa aprimorar? E aí? O que você vai fazer a partir de hoje? Qual é o plano de ação? Será que você vai desenhar essas etapas? Aonde eu enxergo que eu preciso produzir fruto. E como produzir esse fruto? Então, o que eu preciso fazer? Como cair numa terra boa? Como ter ação? Fé e ação. Ou será que eu vou permanecer da forma que eu estou? Morno, sem ação. Se você assim permitir se encher, aí sim você terá prazer de falar de Cristo, evangelizar, e estar conosco, inclusive, nesses próximos dias, pregando a mensagem de Cristo. Último texto para a gente orar, agora é o último texto mesmo. Em Eclesiastes, um texto que eu gosto muito, que eu acho que fica muito claro em cima do que nós estamos ministrando, no capítulo 11, no versículo 4 diz assim: quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará ou colherá. Sabe, querido, através desse texto você pode imaginar, aquele que fica disperso, olhando tudo ao redor, mas não põe em prática, não aplica, não coloca um objetivo, etapas para alcançar o alvo. A probabilidade que passe os anos, os dias, as semanas, os meses, e muitas vezes ele continua igual. E talvez não valoriza, até mesmo um momento como esse que a gente está aqui em culto. Por quê? Porque aquela mensagem, ele não está sedento para ouvir e aplicar. Apenas é mais uma mensagem. E se for apenas mais uma mensagem, eu escuto da semana que vem. Agora, se eu enxergo como algo de Deus para nós, que assim Ele tem permitido, através deste lugar, falar comigo e com você, então eu quero me encher disso, e ser cheio disso. Vamos orar nessa hora, feche os seus olhos. Pai, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai, a como manusear tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós somos gratos ao Senhor por
tantas mensagens que o Senhor tem falado ao nosso coração, não apenas às sextas-feiras aqui no UP, mas aos domingos e tantos outros cultos, temos recebido do Senhor. Pai, hoje quantas pregações constantes, não só através das mensagens, mas através de louvores, através de testemunhos, quantas coisas tem nos alimentado. Mas Pai, não permita, Senhor, que sejam apenas um alimento emocional, aonde nos quebrantamos de forma temporária, aonde sentimos a Tua presença de forma peculiar, exclusiva, mas apenas pontual, mas que possamos aplicar sim, o nosso coração em tudo aquilo que temos recebido do Senhor, colocar em prática, verdadeiramente apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, e elaborar junto contigo um plano de ação, uma meta, um objetivo, traçar datas, para alcançarmos os nossos objetivos, enxergar em nós, aquilo que precisa ser mudado, transformado, para viver as Tuas promessas, viver a Tua vontade, que não venhamos ser duros, insensíveis, acomodados, mas que estejamos dispostos a renunciar, a mudar, a permitir o Senhor transformar tudo em nós. Pai, depositamos todas as coisas nas Tuas mãos, apresentamos cada vida aqui conectada conosco, Senhor, e Te pedimos, Pai, muda, encontre espaço, quebranta o nosso coração, e nos ajuda a aplicar, a ter fé e ação, Pai. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que assim seja feito em cada coração, em cada um que está conectado conosco, e que esse fruto abençoe a toda a casa e todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Se você lembrar de alguém que precisa ouvir essa mensagem, não deixe de compartilhar, não deixe de multiplicar isso. É tempo de produzir frutos. Semana que vem estamos juntos. Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado na paz do Senhor. Fique na paz. Precisamos falar de Jesus, mas não basta dizer, é preciso viver para mostrar, ser carta viva para aquele que perdido está, a luz que brilha em toda parte, em todo lugar. Alto preço pagou, sua vida entregou por amar, e nos comissionou para em si mesmo o amor encarnar, testemunhando da verdade que não mudará, discipulando todo aquele que se entregar. Quem vai deter, quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus? Queremos ver se levantar um exército, compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa.
pagou sua vida, entregou por amar e nos comissionou para em si mesmo amor encarnar, testemunhando da verdade que não mudará, discipulando todo aquele que se entregar. Quem vai deter? Quem vai parar o avanço do teu povo, Deus? Queremos ver se levantar um exército, compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa com o pecador, compartilhando vida, multiplicando amor, te revelar aos homens até que eles te confessem Salvador. Compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa com o pecador, multiplicando amor, te revelar aos homens até que eles te confessem Salvador, até que eles te confessem Salvador, até que eles te confessem Salvador.